Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos falar aí sobre as reações nucleares. Nós vamos detalhar alguns assuntos referentes a essas reações nucleares. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Durante o curso eu já falei isso, né, que uma reação nuclear é diferente de uma reação química, mas agora nós vamos entender um pouquinho mais profundamente isso. Então, uma reação nuclear é diferente de uma reação química, beleza? Por que, gente, uma reação nuclear é diferente de uma reação química? Porque, na realidade, a reação química ela é a mudança de substâncias. Uma substância que se transforma em outra, beleza? Na realidade, gente, é um rearranjo de átomos. As ligações são quebradas, as ligações são formadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um átomo A ligado a esse outro átomo A. E ele vai reagir com essa molécula B, beleza? Então, aqui eu tenho duas moléculas, duas substâncias, né, ligadas aqui por ligação covalente. E elas vão reagir entre si. O que acontece? Essas ligações são quebradas, ok? E acontece aí, né, a colisão entre elas, isso a gente conversa lá no módulo de cinética, né, química. Elas colidem umas com as outras, essa colisão quebra a ligação entre elas e é formada aí uma nova conformação, né, uma nova forma de ligação entre elas. Então, uma reação química, gente, envolve isso. A quebra de ligações para formar novas ligações. E aqui que está o principal, gente. Essas ligações que estão acontecendo aqui são interações entre elétrons. Ou seja, de maneira geral, uma reação química envolve a eletrosfera, não envolve o núcleo, ok? Então, uma reação química ela é puramente interações entre esses elétrons, beleza? Então, é algo da eletrosfera, tem a ver com a eletrosfera. Aqui nós estamos falando de reação nuclear, e reação nuclear tem a ver com o núcleo, ok? Então, tem a ver com esse núcleo. Então, a primeira diferença é esse conceito de reação nuclear e reação química. A reação nuclear tem a ver com o núcleo do átomo e a reação química tem a ver com a eletrosfera desse átomo, beleza? Bom, gente, coisas que são importantes também falar é a questão energética. Uma reação nuclear, gente, uma reação nuclear, ela é muito mais energética do que um processo, né, de uma reação química. Por quê? O núcleo, gente, está envolvido ali formas de força, né, que são chamadas aí forças nucleares, que são as forças mais, vamos dizer assim, mais intensas, as forças mais fortes que tem na natureza estão dentro desse núcleo, né, as forças nucleares. E diante disso, a energia associada a rompimento, a quebra, a formação de um novo núcleo envolve muita energia. Beleza? Então, por isso que as reações nucleares, elas são altamente energéticas, mas altamente energéticas mesmo, gente. Não é tipo assim, 1000 joules então, professor, 1000 kilojoules. Gente, é numa ordem estrondorosa de energia, beleza? Já uma reação química, gente, ela pode liberar, absorver energia, né? Uma quantidade comparada ao nuclear é muito menor, beleza? Então, processos nucleares são mais energéticos, muito mais energéticos do que um processo aí de uma reação química que a gente vê, beleza? Então, só para a gente definir aqui a diferença entre reação nuclear e reação química. Agora, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas reações nucleares um pouco, beleza? Vamos entrar um pouquinho a fundo sobre essas reações. O que acontece, gente? Uma reação nuclear, ela envolve o que nós chamamos aí de processo de transmutação. Então, eu posso chamar uma reação nuclear de uma reação de transmutação. O que é transmutar, gente? É mudança de elemento, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um elemento X e esse elemento X ele se transformou em outro elemento, num elemento Y. Beleza? Então, reação nuclear, gente, é a mudança do núcleo atômico. Um elemento químico tem o seu núcleo atômico alterado e se transforma em outro. Beleza? Isso é uma reação de transmutação. E uma transmutação, gente, ela pode acontecer de duas formas. Uma maneira espontânea ou uma maneira artificial. O que seria a maneira espontânea? Aquela que nós chamamos de reação nuclear natural. É também o que nós chamamos aí de decaimento.
Beleza? Então, aqui é o decaimento. Isso, gente, é um processo natural, beleza? Algo que nós temos lá os radioisótopos naturais, ou seja, átomos que têm a tendência a ser radioativo. A gente conversou, né, quando que um elemento, por exemplo, começa a ter essa radioatividade dentro dele, essa atividade radioativa dentro dele. Vem por causa daquela quantidade, né, número de prótons e de nêutrons dentro desse núcleo. A gente conversou sobre isso, se eu não me engano, na aula de número 2. Então, se eu tenho muito próton para pouco nêutron, acaba deixando esse núcleo instável e esse núcleo vai começar a arremessar coisas para fora de dentro desse núcleo para buscar estabilidade, um nível mais tranquilo de energia. Então, a radioatividade natural, né, o decaimento, ele surge dessa instabilidade gerada pela quantidade de prótons e nêutrons dentro de um núcleo. Beleza? Então aqui, gente, essa reação nuclear, né, natural, o decaimento, ela consiste nisso. Quando um núcleo radioativo, ele arremessa partículas para fora. Então, por exemplo, ele pode arremessar um próton, ele pode arremessar nêutron, beleza? Ele pode emitir várias partículas, né, juntando, por exemplo, aí a alfa, ok? Então, é quando esse núcleo começa a arremessar coisas para fora, ele joga essas partículas para fora. Isso acontece naturalmente. E quando ele arremessa, né, faz esse arremesso, por exemplo, Y foi lá e arremessou uma partícula alfa. E nessa emissão ele se transformou no elemento, no núcleo Y, beleza? Então, isso é uma reação de decaimento natural, acontece na natureza, beleza? Não preciso forçar. Agora, gente, uma reação nuclear, ela pode ser sintética. O que significa isso? Ela é artificial. Então, hoje em dia, a gente tem como pegar e fazer uma reação nuclear acontecer, certo? Antes, bem no início, né, no tempo aí de Rutherford, 1919, eles tinham que ver os processos na natureza acontecendo. Hoje em dia, a gente consegue ver essas reações nucleares provocando elas, ou seja, forçando uma reação nuclear acontecer. Beleza? O que acontece, gente? Existe o que nós chamamos de acelerador de partículas. Então, como é que eu consigo fazer uma reação nuclear sintética, por exemplo? Usando o que nós chamamos de acelerador de partículas. Bom, o próprio nome, partículas, aí. O próprio nome já nos sugere, né, o que vai acontecer aqui. O que acontece? Aqui eu tenho um núcleo de um átomo lá, de boa, tranquilo, beleza? E o que acontece? Eu pego e eu vou bombardear partículas nesse núcleo. Então eu vou vou pegar esse núcleo e vou bombardear ele com próton, com nêutron, eu posso bombardear ele também com partículas alfa, beleza? Então é eu pegar um núcleo e começar a jogar, arremessar um monte de partículas em alta velocidade. É para isso que servem esses aceleradores de partícula. Eles são, alguns deles, né, são quase do tamanho de uma cidade, e eles colocam lá núcleos, né, núcleos lá de átomos, né, e começam a bombardear em alta velocidade, né, com uma aceleração extremamente grande. Aí essas partículas para exatamente gerar, né, fazer uma reação nuclear artificial. Então, numa reação nuclear sintética, artificial, acontece o bombardeamento, certo? Então, aqui eu vou bombardear. Bombardear. Beleza? Então, eu vou bombardear. Eu pego um núcleo e começo a jogar um monte de partícula nele para que ele se transforme em um novo núcleo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. X recebe, né? Eu bombardeio nele uma partícula alfa e ele se transforma aí num novo núcleo, num núcleo W, beleza? Seria mais ou menos isso que acontece. Até interessante você analisar já isso daqui. Galera, normalmente partículas que estão depois da minha seta e mostram que elas estão sendo emitidas, tá bom? Então, quando essas partículas vêm depois, né, da minha seta, indica que elas estão sendo emitidas. Emitidas, beleza? Isso aqui ajuda bastante para você fazer uma leitura de uma equação nuclear, ok?
Já quando essas partículas elas estão antes da seta, provavelmente elas estão bombardeando esse núcleo aqui, beleza? Então, bombardeando. Então, isso aqui ajuda bastante. Copiem isso daqui, anotem aí no seu caderninho aí, que isso daqui é bastante importante. Então, se as partículas estiverem depois da seta, elas estão sendo emitidas, elas estão saindo desse núcleo. Se elas estiverem antes da seta, elas estão bombardeando algum núcleo, tá? Beleza, então, né, gente? Então, natural. A reação nuclear natural é o decaimento, né? Um núcleo vai jogando para fora aqui. Então, ele joga essas partículas, né, para fora para buscar estabilidade. Já numa reação nuclear sintética, beleza? Artificial, a gente pega um núcleo e começa a jogar um monte de partículas nele, beleza? Gente, uma coisa interessante é que na natureza os elementos eles vão até o urânio, beleza? Eles vão até o urânio. E o que acontece? Todos os elementos que têm número atômico acima do urânio, eles são todos sintéticos. Nossa, professor, mas como é que eles foram produzidos? Por meio de uma reação nuclear sintética, beleza? Então eles foram criados artificialmente, né, dentro desses aceleradores de partícula. Por isso nós chamamos esses elementos que vêm depois do urânio, que tem número atômico maior que o urânio, que são sintéticos, nós chamamos eles de transurânicos. Beleza? Transurânicos, os depois do urânio. E os elementos que vêm antes do urânio, né? Antes do urânio, nós chamamos de cisurânicos, né? Cisurânicos. Então, depois transurânicos e antes do urânio, cisurânicos, beleza? E então esses elementos transurânicos, eles são feitos aí, né, por meio de reações nucleares sintéticas. Bom, gente, eu queria mostrar, para terminar essa videoaula, um pouquinho dessas reações naturais, beleza? Essas reações nucleares naturais para vocês. Na próxima aula eu vou mostrar as reações sintéticas, tá bom? As artificiais. O que acontece, gente? Olha só. Séries ou famílias radioativas. Então, nós vamos falar de processos de decaimento natural, beleza? De decaimento. Então, aqui uma reação nuclear natural, beleza? Então, aqui decaimento. O que acontece, gente? Sempre nós vamos ter aí um elemento que vai encabeçar um decaimento. Sempre vamos ter um radioisótopo que vai encabeçar, que vai iniciar uma família radioativa. Como assim, professor? Não entendi nada. Olha só. Imagina que o elemento A, ele é um elemento radioativo, beleza? Naturalmente, na natureza lá, ele é radioativo. Beleza, professor. E a tendência dele é quando ele emite, sei lá, uma partícula alfa, ele se transforma em B. Ok, professor, que bonito. E esse B, ele também é um radioisótopo. E a tendência dele é emitir uma partícula, sei lá, alfa também, e se transformar em C. Oh, que belezinha. Esse núcleo C formado, a partir dessa emissão de B, né, emitindo beta de B, ele vai também ser um radioisótopo. Ele é um radioisótopo também. Nossa, todo mundo é um radioisótopo, professor? Todo mundo é um radioisótopo. Então, ele também tem característica de ser radioativo naturalmente. E esse C, ele vai emitir uma beta para fora. Então, ele faz emissão beta e se transforma em D. Oh, que belezinha. Esse D, ele também tem característica de ser radioativo, joga um alfa para fora e se transforma em E. E assim vai, beleza? E assim vai. Até que, por exemplo, esse F chegou num nível aqui que eu tenho esse F, e esse F ele faz aí uma emissão alfa e se transforma nesse cara aqui, M, beleza? E aí, findou, certo? Esse M, ele não é radioativo, ele é estável, beleza? Então, esse cara aqui é estável. Então, gente, você perceba que eu tenho aqui uma lista, né? Uma série de elementos que um foi se transformando no outro. Percebeu isso? Um foi se transformando no outro nesse processo. A decaiu para B por meio de uma emissão alfa. B decaiu para C por meio de alfa. C decaiu para D por meio de uma beta. D se transformou, né? Decaiu para E formando alfa.
Aí teve um monte de outros processos, até que chegou em F, que decaiu em M por meio de uma liberação alfa. Aí eu cheguei nesse M, e esse M é estável e não é mais radioativo e parou por aqui as nossas emissões, os nossos decaimentos em série. Isso daqui, gente, é o que nós chamamos de família radioativa. No caso, quem começou essa família? Quem que é o átomo pai aí que começou toda essa família? É o A. Então nós chamamos esse camaradinho aqui, todo mundo aqui de família radioativa A, beleza? Porque começou com A, toda essa série, toda essa família, beleza? Então é isso, gente. Um elemento vai se transformando no outro, né? Vai sofrendo várias reações nucleares, vai sofrendo vários decaimentos, até que chega num elemento que é estável. Aí terminou a família, beleza? Então a família começa com um radioisótopo e termina com um isótopo que não tem radioatividade, beleza? Começa com um núcleo extremamente instável e chega num núcleo estável. Beleza? Então toda essa sequência aqui que nós temos, ela é o que nós chamamos de família radioativa. Tranquilo? Aqui, por exemplo, eu coloquei a família do tório, beleza? Do tório 232. Então aqui é a família do tório. Então ele vem aqui, emite, né, decai para rádio. Dá até para a gente saber aqui, ó, 232 foi para 228, então perdeu 4 unidades de massa. Bom, então ele emitiu uma partícula alfa, beleza? Então emitiu a alfa e virou rádio. Esse rádio, gente, ó, mesma massa, provavelmente aqui aconteceu uma emissão beta, né? Então aqui aconteceu uma emissão beta. Aí, rádio se transformou em actínio por meio de uma emissão beta, beleza? Porque emissão beta não muda o número de cima, né? O número de massa. Aí o actínio, gente, ó, tório 228 também não mudou o número de massa, então provavelmente foi beta aqui também. Então esse actínio se transformou em tório por meio de uma emissão beta que saiu do núcleo dele. Aqui, gente, olha só. E assim sucessivamente, tá bom, galera? Assim sucessivamente, ó. Aqui, ó, 228 foi para a rádio 220. Então eu tive aqui a perca de 8 unidades de número de massa. Né? Então, provavelmente ele emitiu aqui 2 partículas alfa e assim sucessivamente, tá, gente? Até que a gente chegou aqui, ó, no polônio e esse polônio se transformou em chumbo, chumbo 208. Então, aqui também, ó, reduziu 4 unidades de massa e emitiu uma partícula alfa. O que acontece? Então, um vai se transformando no outro aqui, beleza? E isso aqui, gente, acontece na natureza, ok? É natural esse processo aqui, o decaimento da radioativo que está acontecendo aqui é natural, é o que acontece na natureza. O que acontece? Quem que começou a família? Foi o átomo pai tório, beleza? Então ele aqui começou aqui com ele, né, que é um núcleo instável, né? Tem a instável radioativo, né? E ele foi emitindo, né, vários átomos filhos aqui foram sendo gerados no decaimento, até que eu cheguei no núcleo de chumbo, que é um núcleo estável, já não é mais radioativo, parou por aqui essa família, beleza? Bom, gente, que isso é importante primeiramente para nós? Na questão de vestibular, o que normalmente eles vão cobrar de vocês vão ser essa ideia. Por exemplo, eles jogam aqui o tório e jogam lá o chumbo no final. Aí normalmente eles vão pedir para você quantas partículas alfa e beta foram emitidas durante todo esse percurso. Mesmo a gente não sabendo como aconteceu todo esse percurso, eu posso saber quantas partículas alfa, beta foram emitidas aqui. A gente viu isso até em videoaulas anteriores aqui no nosso canal, lá das emissões da primeira lei e da segunda lei de